Seja muito bem-vindo, amigo da Novo Tempo, ao programa Bíblia Fácil. Nós temos um encontro semanal onde a Palavra de Deus tem sido aberta e estamos aprendendo mais e mais a respeito dos ensinos de Jesus. Semana passada, estudamos a respeito da ressurreição. Cristo falou de duas ressurreições. A primeira vai acontecer quando Ele voltar, a segunda 1000 anos depois. Explicamos também que a segunda ressurreição é a dos perdidos, dos ímpios. E hoje vamos entender como que o céu define as pessoas que se salvarão e as pessoas que se perderão. Como nós podemos saber qual é o critério que Deus usa para salvar alguns e condenar outros? Isso tem a ver com o tema do juízo. E hoje vamos olhar para a Bíblia e vamos descobrir que o assunto do juízo é aí explicado. E o próprio Cristo fez menção a esse juízo. Então pegue sua Bíblia e se junte a nós agora nesse estudo que vai nos ajudar a entender qual o critério que Deus vai usar para salvar alguns e condenar outros. Como esse processo vai ter lugar? E nós vamos, a partir de agora, orar para que a bênção de Deus esteja com todos nós enquanto estudamos esse assunto. Os nossos amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo já estão todos com suas Bíblias nas mãos e nós agora vamos orar para abrirmos mais uma vez o livro sagrado em busca de respostas. Se você puder, ore comigo também. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e tendo a Tua palavra em nossas mãos. Nos abençoe para que ao estudá-la encontremos as respostas tão necessárias para continuarmos o nosso preparo para a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Vamos então ao tema do juízo. Cristo disse, enquanto esteve nessa terra, que o juízo é uma realidade e que o juízo aconteceria para que Deus soubesse quais pessoas, ou para que Deus deixasse claro quais pessoas se salvarão e quais pessoas não se salvarão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, também fala do juízo. E Paulo escreveu assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então Paulo deixa claro, um dia todo ser humano vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, que talvez assistem a alguma igreja, ou talvez assistem programas de TVs, talvez conversam com os amigos, quantas vezes nós já aprendemos, tivemos um estudo, ouvimos um sermão falando sobre o juízo e que eu vou comparecer diante de um tribunal um dia? Talvez nunca ouvimos falar sobre isso. Talvez pouquíssimas vezes. E eu volto a enfatizar aqui o que eu enfatizei semana passada. Não adianta conseguir toda a cultura desse mundo, todas as faculdades, todas as pós-graduações, todo o conhecimento, se em matéria religiosa nós formos pessoas ignorantes. E perceba que, infelizmente, muitas igrejas que deveriam ter a função de exaltar e pregar a palavra de Deus, nunca toca nesse assunto. E eu vou dizer para você por que não tocam. Porque existem coisas na Bíblia que não são muito populares. E a maioria das igrejas, isso eu digo com toda certeza, a maioria das igrejas não querem pregar aquilo que não é popular. Querem apenas alimentar o ego das pessoas para que elas se sintam bem estando ali, e nenhum assunto que é um pouco mais pesado, segundo alguns pensam, é tratado. Talvez seja por isso que você nunca ouviu um sermão ou nunca participou de um estudo bíblico a respeito do juízo. Talvez nunca ninguém te ensinou que um dia você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta, segundo a Bíblia, do bem ou mal que você fez por meio do corpo que você tem, que Deus deu para você. Ah, pastor, mas eu não acredito na Bíblia. Eu nem acredito em Deus? Tudo bem. Você pode não acreditar, mas um dia você vai comparecer perante o tribunal. Pastor, mas eu não sou cristão, eu não quero saber de igreja, de religião. Tudo bem,
mas um dia você também vai comparecer perante o tribunal. Você entendeu que Paulo disse que todos vão comparecer? Então não tem ser humano que vai escapar. Todos vão um dia diante do juiz de toda a terra. Isso quer dizer que eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que aprender o que a Bíblia ensina sobre o tema. Eu tenho que conhecer, porque se eu não conhecer, eu posso me frustrar, eu posso ser condenado. E aqui nós temos alguns que fizeram, pelo menos 3, eu acho, aqui, que fizeram direito, né? Ou 4, que fizeram direito. Imagine você, se a gente chega diante do juiz sem um advogado e sem conhecimento dos processos, sem conhecimento de nada para encarar o juiz, quem vai? Quem vai numa situação dessas? Então imagine você, nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, quando tudo o que nós fizermos, falarmos ou pensarmos será colocado no tribunal. Tudo. Então nós precisamos conhecer bem esse assunto. Todo ser humano vai passar um dia por um juízo. E assim como existe no tribunal terrestre o juiz, o réu, o advogado, o código processual, também acontece tudo isso na Bíblia. Tem tudo isso na Bíblia. O que a gente precisa agora é entender como que isso vai funcionar. Nazareno? É quando o Senhor diz, tudo que fizermos vai ser passado. Tudo. Vai ser, mesmo aquilo que o Senhor já nos perdoou, porque nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele. Tudo vai ser passado. Inclusive os fatos já E perdoados. lá vai aparecer o pecado e vai aparecer o perdão. Ah, ok. Certo? Não quer dizer que esse pecado ele vai ser reaberto. Lá vai estar o histórico do pecado, o histórico do perdão. Ok. Ok? Vamos olhar então para mais 2 textos da Bíblia. Eclesiastes 12, verso 13. Vamos responder a seguinte pergunta: por quais coisas as pessoas serão julgadas? Eclesiastes 12, 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso aqui já abre para mim e para você uma janela que até aqui nós não falamos com vocês. A Bíblia está dizendo para mim e para você que os mandamentos, a guarda deles, é dever de todo homem. E o homem aqui no sentido genérico, todo ser humano. O nosso dever, à luz da Bíblia, é guardar os mandamentos. Aí no verso 14, assim diz Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todas as obras virão um dia a juízo. É por isso que as pessoas serão julgadas. E um outro texto, dito pelo próprio Cristo, Jesus declarou assim em Mateus 12, 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, Cristo disse que não só a obra, mas a palavra. Nós seremos julgados por cada palavra. Renato? Pastor, tem como voltar o último quadro? Claro, por esse favor? aqui. Pronto. Nessa parte aí do versículo 14. Quando forem expostos nossos erros, nossos acertos, né? Será exposto para todos? Haverá algum tipo de constrangimento ou é entre o homem e o juiz? Boa Será sua Deus? pergunta. Vamos deixar que a Bíblia responda para a gente. Vamos ver como é que vai ser isso. Como é que vai ser na prática isso. Vamos avançando então e eu vou trazer a resposta para você. Por esses textos, nós vamos reprisar o que já ensinamos aqui. Nós vamos ser julgados segundo as obras que praticamos no corpo. Obras e palavras e pensamentos. Isso quer dizer que nós somos salvos é pela graça, como ensina Efésios 2:8. Mas nós somos julgados é pelas obras. E por que nós somos julgados pelas obras? Porque as obras simplesmente demonstram quem é que nos domina. Quem o Espírito domina, produz as obras do Espírito, ou os frutos do Espírito. Quem o diabo domina, produz as obras da carne. Então, a obra
ela é usada no juízo porque ela é uma demonstração de quem está no controle. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas quem foi salvo pela graça, naturalmente pratica boas obras. Nós não praticamos boas obras para ser salvos, nós praticamos porque fomos salvos. Quem não aceitou a Cristo, pratica má obra, porque ele vive debaixo do controle do próprio Satanás, não de Cristo. Não, pastor, mas essa palavra é muito dura. Não foi eu quem disse, eu não inventei isso. É Cristo que falou assim, ninguém pode servir a dois senhores. Você vai amar um e vai odiar o outro. Não dá para servir. Ah, pastor, eu não sirvo a Cristo, mas eu também não sirvo o diabo. Bom, você acha. Se a sua vida não é de Cristo, se você não está sujeito a Ele, ao Espírito Santo, quem é que domina a sua mente? Quem é que domina as suas emoções? Quem é que dirige seus pensamentos? Quem é que controla seus atos? Você entende por que hoje nós temos pessoas que têm a coragem de entrar numa creche e colocar fogo em crianças? Porque o diabo domina. Você entende por que nós temos hoje pessoas que têm coragem de estuprar o filho? Porque o diabo domina. Você entende por que hoje nós temos pais que têm coragem de tirar a vida dos filhos? Ou filho dos pais? Porque o diabo domina. Então não se engane. A sociedade é dominada por um poder. E quem não está submisso ao poder de Deus, vai estar submisso ao poder de Satanás. Não tem meio termo. Num grau maior ou menor, haverá submissão. Milka. Pastor, esse domínio, ele é estendido até a pessoas que têm problemas psíquicos? Que cometem atrocidades, mas aí vem o laudo, a pessoa possui problemas sérios psiquiátricos. Esse domínio é estendido até essas pessoas também? As pessoas podem desenvolver um problema mental assim, mas quando ela chega a atingir esse grau de psicose, é porque, quem sabe, lá atrás começou uma história que vai desembocar numa tragédia. Mas ninguém acorda e diz assim, eu vou matar alguém hoje. Ninguém acorda e fala isso. Corrija minha psicóloga que está aí. É um processo. Eu não acordo com uma ideia diabólica na mente. Isso é um processo. É isso mesmo, é um Não é isso? processo que vai se formando, né, diante de vários eventos em que a pessoa vai passando na vida dela. É isso mesmo. Aquele homem que nos Estados Unidos foi para uma janela de hotel, pegou um arsenal e começou a atirar na multidão. Ele teve a ideia naquela manhã de fazer isso? Não. A gente sabe lá que ele se hospedou naquele hotel, né? Foi premeditado. Então é um processo. É por isso que eu e você temos que cuidar muito com a nossa mente, quem é que controla ela. Porque a gente vai semeando um pensamento, vai gerar uma ação, vai gerar um hábito. Então, tudo isso nós temos que aprender, porque as obras, elas identificam quem é que está no controle. Agora, quando eu e você formos a juízo, qual vai ser a norma? Olha o que diz a palavra de Deus. Nós já lemos esse verso, né? De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, nosso dever é guardar os mandamentos. E qual vai ser a norma que Deus vai usar no juízo? Os mandamentos. Olha o que diz aqui um outro texto bem claro de Tiago. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu não sei se eu pus aqui os outros versos. Aqui está. Então veja, no versículo 25 do capítulo 1, Tiago está dizendo, observa, considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Aí no capítulo 2, Tiago diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Versículo 11, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás.
Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual vai ser a norma de Deus no juízo? A lei. A lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? A lei dos 10 mandamentos. Porque Tiago está citando 2, está citando o 6º e o 7º. E ele está dizendo mais, não adianta guardar 9. Porque se não guardar os 10, não adiantou nada. Então, a norma do juízo será a lei da liberdade, o decálogo, os 10 mandamentos. Renato? Pastor, já ouvi muitos falar sobre a lei, já chegaram para mim para dizer, aí você agora vai deixar de viver pela graça para viver pela lei, né? Porque a palavra de Deus ela fala que se a gente tropeçar em um só ponto, a gente somos condenados por todos. Então, como é que você vai viver pela lei? Se só Jesus conseguiu cumprir todas. Então, eu queria saber o seguinte, como podemos chegar ao ponto de tentar fazer o cumprimento de todas as leis? Como que eu posso observar a lei? Eu preciso que Cristo me ajude, porque Ele observou. Então, Cristo teve uma vida perfeita, Cristo nunca pecou. Então, só há uma possibilidade de você observar a lei perfeitamente, ter Cristo no coração. Quando Cristo vem para a nossa vida, a nossa obediência é plena. Quando eu peco, é porque eu deixei Ele de fora. Quando eu me afasto dEle, eu caio em pecado. Então, esta é a luta constante do cristão. A gente não tem que lutar para não quebrar a lei. A gente tem que lutar para ficar com Cristo. Porque você, quando fica com Ele, você não quebra. Você quebra quando você se afasta dEle. Então, o bom combate da fé, do qual fala Paulo, não é que você vai ficar lutando no seu esforço humano para tentar obedecer o decálogo. Não, você vai lutar para ficar na presença de Jesus. E nós já falamos aqui no passado sobre práticas espirituais, né? Leitura da Bíblia, oração, meditação, testemunho. São essas atividades que vai mantendo o crente perto de Jesus. Agora eu vou aproveitar a sua fala e dizer o seguinte, tem muitos por aí, muitas igrejas inclusive, que dizem assim, não, os adventistas, eles vivem debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós não ensinamos isso aqui não. Nós ensinamos que os adventistas estão debaixo da graça também. Só que o estar debaixo da graça não anula a lei. Quem disse porque eu estou debaixo da graça, a lei não me importa mais? Então, porque eu estou debaixo da graça, eu posso agora matar e roubar? A igreja ensina a matar e roubar? Não. Então, quer dizer que a graça não anula a lei. Nós somos salvos pela graça, por isso estamos debaixo da graça. Efésios 2:8. Agora, o ser salvo pela graça nunca vai anular a lei. Quem disse porque eu estou na graça e agora posso quebrar a lei? Então, o grande problema hoje do mundo evangélico é esse. É começar a ensinar contra a lei. E aí se tornam pregadores contra a lei. Então, eu não posso pregar contra a lei, porque a lei é a norma do juízo. E se você disser que não há lei, nem necessidade de observância da lei, você está contrariando o ensino bíblico de que nós vamos ser julgados com base na lei. Sim, Renato. Só para complementar, vamos lembrar que Jesus, quando veio, ele veio para reforçar a lei. Claro. Quando ele falou com os discípulos, né? Se você for para Mateus, né, 5, 17 e 18, ele diz assim, não penseis que eu vim mudar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E ele, no Sermão do Monte, ele exaltou a lei. Ele disse, o que foi dito por vocês, para vocês pelos antigos? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se alguém odiar o seu irmão, já cometeu homicídio. Ele cancelou a lei? Não. Ele ampliou a lei. Ele trouxe a lei para uma dimensão espiritual. Certo? Obrigado. Milka. Pastor, Tiago 2,10 diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Como relacionar esse texto com Atos 17:30, sem que pareça que haja uma contradição?
Atos 17:30 vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, suponhamos que dos 10 mandamentos eu conhecesse 8 e não guardasse 10. Mesmo não tendo guardado, eu não vou ser cobrado por eles. Por quê? Porque eu não sabia. Então, eles estão em harmonia. Então, a lei de Deus, ela passa a ser uma exigência quando a pessoa tem conhecimento dessa matéria, desse assunto. É por isso que uma pessoa, às vezes, pode estar quebrando algum mandamento, mas Deus pode ignorar esse pecado, pela falta de conhecimento. Agora, quando a pessoa tem conhecimento, ela passa a ser responsável por isso. Ok? Posso relacionar a falta de conhecimento também com o fato da pessoa aprender errado? Porque Claro, também. há falta de conhecimento. Ela aprendeu de forma errada. Isso. Ela não tem o conhecimento da verdade. É por isso que Jesus exaltou tanto a verdade como um poder libertador que ela tem. Ela tira a pessoa da ignorância. Obrigada. Nós iremos para o intervalo e vamos voltar para ver agora como é que vai ser esse juízo. Quais são as fases que ele tem. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu queria oferecer para você o nosso guia de estudo. É um guia inteiramente grátis, é um presente para você. Você pode telefonar para Novo Tempo ou pode também mandar um WhatsApp. Vai ficar aparecendo aqui as formas de contato ao longo do programa para que você então peça esse guia. É um presente da Novo Tempo para você. Se você preencher o questionário no final do mês, você ainda poderá ganhar esse DVD que nós gravamos em Israel, Egito e Palestina, contendo os mesmos temas do guia impresso, tá bem? Faz contato com o Novo Tempo, pede isso para você e você acompanha a mesma temática que estamos tendo aqui. Se você perder algum verso que nós estamos lendo aqui, nesse guia tem todos eles e outros que nem estão aqui nos nossos slides. Aqui está o estudo completo que estamos apresentando, um material muito rico e certamente vai poder ajudar você. Quando terminamos o primeiro bloco, falávamos a respeito da lei, que vai ser a norma do juízo. A lei de Deus, então, será usada e todos nós deveremos ser julgados por essa lei. José Alexandre, tinha uma pergunta. Pastor, uma dúvida. Esse juízo, ele vai se instalar antes do retorno de Jesus? E queria entender um pouco qual é esse exato momento Ok, do juízo. muito boa essa pergunta. Vamos ler alguns textos que vão nos ajudar com isso? A lei da liberdade é chamada por Tiago, a lei dos 10 mandamentos. E esse juízo, ele tem 3 fases. Então, na primeira fase, José Alexandre, é que nós vamos definir quem vai se salvar e quem vai se perder. Isso quer dizer que essa primeira fase tem que acontecer antes da volta de Cristo. É por isso que essa primeira fase é chamada de juízo pré-advento. Por quê? Porque ela acontece antes do advento. Nós também chamamos de juízo investigativo. Por quê? Porque vai investigar o caso daqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador. Aonde está a base bíblica para esse juízo? Está em Daniel capítulo 7, 9 em diante. O profeta escreveu assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Daniel está vendo uma cena judicial. Milhares de anjos em torno do trono de Deus. Agora um tribunal se assenta e os livros são abertos. Que livros são esses? Os livros de registro. Os livros que contêm a história de todas as pessoas que um dia aceitaram a Cristo como Salvador e entraram para o seu serviço. José Alexandre? Pastor, só uma dúvida antes da continuidade. Se efetivamente esse juízo vai se dar antes da vinda de Jesus, muitos estarão mortos. E a pergunta é, como os mortos comparecerão ao tribunal? Nós não teremos o comparecimento físico perante um tribunal, mas o nosso processo é que será levado diante do juiz. Você havia perguntado a respeito de algo, vergonhoso, algum tipo de exposição. Não é que nós fisicamente vamos diante de um tribunal,
Quando Paulo diz que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, é que o nosso processo será examinado. Então não vai haver um comparecimento físico diante de um júri, mas o nosso caso vai ser analisado, tanto dos mortos quanto dos vivos. Mesmo porque Deus sendo justo, não é necessário o comparecimento, né? Porque efetivamente é até desnecessário. Claro. E, até por, Guarda da justiça. e também porque esses registros são fidedignos. Eles não têm nenhum tipo de influência. Tudo que é feito é registrado com muito cuidado. Então, vamos pensar um pouquinho nessa primeira fase. Aqui fala sobre um tribunal se assentando e os livros serem abertos. O juízo começou. Agora, se esse juízo tem que acontecer antes da volta de Jesus, então tem que haver um momento que ele tem que se iniciar, ou talvez tenha se iniciado. Aí nós encontramos uma profecia em Daniel capítulo 8. Eu queria que você abrisse aí, porque essa profecia é muito importante. Daniel 7 fala então desse juízo que vai ter, e Daniel capítulo 8 tem uma profecia que fala sobre o início do juízo. Olha o que diz o versículo 14. Daniel 8, verso 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Um anjo disse para Daniel, quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. No Antigo Testamento, a purificação do santuário acontecia um dia por ano. Era no 10º dia do 7º mês. A purificação do santuário era conhecido pelos judeus, ainda hoje é como o Yom Kippur, o dia da purificação. Então, uma vez por ano havia o dia da purificação. Então, lá em Israel, no santuário terrestre, funcionava assim. Suponhamos que todos nós aqui vivemos no povo de Israel. Eu cometi um pecado. A lei dizia, para esse pecado é esse animal, para esse pecado é esse animal. Então, a depender do pecado, podia ser um cordeiro, podia ser um carneiro, podia ser uma rola, podia ser um pombo, podia ser um bode, podia ser um touro. Então, eu pequei. Eu cometi esse pecado. A lei diz que é esse animal. Eu pego esse animal e vou até o santuário. Na presença do sacerdote, eu digo, olha, eu pequei. Então, ele me orientava, põe a mão na cabeça do animal. Agora, confessa o seu pecado. O que você fez? Eu fiz isso, isso e isso. Agora, pega aqui a faca, mata o animal. Eu, pecador, matava o animal. Então, o sacerdote ensinava, você está perdoado, mas o pecado exige morte. Esse animal inocente morreu por causa do seu pecado. E esse animal aponta para o Messias, que um dia vai vir morrer no seu lugar. Aí o sacerdote pegava parte desse sangue do animal, entrava dentro do santuário e aspergia ou molhava um pouco os chifres do altar de incenso com um pouco desse sangue. Então, simbolicamente, o pecado saiu do pecador para o animal e, através do sangue, foi para o santuário. Isso acontecia todos os dias. O pecador estava perdoado, mas o seu registro estava no santuário. Aí, uma vez por ano, esse registro tinha que ser apagado. Então, no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês, entrava em cena o sumo sacerdote. E ele então entrava dentro do santuário e no segundo compartimento, que é o lugar santíssimo, ele fazia a purificação. Era um ritual de purificação e, se tudo desse certo, os pecados daquele ano de todo o povo de Israel estariam perdoados. Então, isso era purificação do santuário. Agora, a profecia de Daniel diz assim, vão se passar 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Profeticamente, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos. Então, o anjo diz para Daniel, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. Mas não era mais o santuário terrestre, porque nesse período ele nem mais existia. Tratava-se do santuário celestial. Agora vai para Daniel capítulo 9 e olha para o verso 25. Daniel 9, 25.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando é que começaria a contar o período das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí você vai para o livro de Esdras e você encontra no livro de Esdras 3 decretos. Está um pouquinho antes de Salmos. Página 335. Está aqui o livro de Esdras. Olhou para o capítulo 1, tem um decreto aí. De quem é esse decreto? Ciro. Vá agora para o capítulo 6. Tem um outro decreto aí. De quem é esse decreto agora? Dario. Vá para o capítulo 7. Quem é agora que está dominando aí, reinando? Artaxerxes. Então, Esdras capítulo 1 tem o decreto de Ciro, Esdras 6 o decreto de Dario e Esdras 7 o decreto de Artaxerxes. Esses 3 decretos foram promulgados autorizando o povo judeu que estava em Babilônia a voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade e o templo. Então, é esses 3 decretos, e o terceiro deles especificamente, que é o de Artaxerxes, que é o sinal para se começar a contar o período profético. Porque o anjo havia dito, sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E nós temos 3 decretos para isso. Já que os decretos eram cumulativos, a gente pega o terceiro. E o terceiro foi publicado no ano 457 a.C. Então, o ano 457 é o ponto de partida da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Se você viaja no tempo a partir de 457, 2.300 anos, você vai chegar ao ano de 1844. E o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, no ano de 1844, caiu no dia 22 de outubro. Então, biblicamente, esse juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Ele começou lá e começou o juízo pelos mortos e depois passa aos vivos. Isso quer dizer que todo ser humano que um dia aceitou a Cristo, ele entra nesta fase do juízo. Por que aquele que aceitou só? Porque quem não aceitou já está condenado. Então Cristo volta e leva apenas os salvos. Quem não o aceitou já está condenado. Esse vai para a segunda fase do juízo. Mas antes... eu gostaria só de saber o seguinte, que você falou apenas, pastor, sobre o animal que era morto naquele momento, e depois o sangue era aspergido uma parte levado para dentro do santuário. E havia alguma exceção que não matava naquele momento, mas depois de confessar os pecados, soltava o animal no deserto? No dia do juízo, no dia da expiação, havia isso. Então, e aí como ficava a situação do sangue, que não houve o sangue, derramamento do sangue? Então eu vou explicar. No dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote acordava, era ele o responsável por toda a cerimônia daquele dia, cerimônia de juízo. Ele matava um carneiro pelos pecados dele. Depois que ele fazia a purificação pelos pecados dele, matando um carneiro, ele ia para o santuário. Lá traziam para ele 2 bodes e ele lançava a sorte sobre os bodes. Um bode representaria o Senhor e o outro bode representaria Azazel. Esse bode para Azazel, nós entendemos que ele tipificava Satanás. E o bode para o Senhor tipificava Cristo. Então, esse bode que a sorte caía para o Senhor, ele matava e o sangue era levado para dentro do Santíssimo. O bode que caía para Azazel, que a gente entende representar Satanás, era levado para o deserto e lá ele era solto. E por que esse bode não morria? Porque o diabo não intercede por pecados. Ele não medeia por pecados. Ele não pode fazer expiação. É por isso que esse bode que o representava ia para o deserto e não morria. Não era morto.
Lá ele morria de fome. Agora, por que esse bode é levado para o deserto? Porque esse deserto representaria o milênio, aonde Satanás vai estar preso por 1000 anos, depois do período do qual, ele vai ser morto. Então, o bode que morre representa Cristo, que morreria para a salvação nossa. Mas Satanás, representado pelo bode Azazel, não pode ser morto. Por quê? Porque não há sangue derramado, ele não pode expiar pecado de ninguém. Certo. Tá bem explicado aí. E a gente tem a dúvida exatamente agora. Quando não só alguns animais podiam ser apresentados para serem sacrificados, mas eram apresentados, por exemplo, o touro seria para determinadas classes de pessoas, se eu não me engano, se é isso aí. Eu queria que me dissesse assim, que tipo de animal para cada classe, ou para cada situação, ou para cada pecador era destinado. Porque começava com a pomba. E o animal menor que eu tenho conhecimento. E o maior seria o touro. Então, havia um critério para alguém dizer como é que ia fazer? Como era que se fazia isso aí? Sim, você tem no livro de Levítico a lei a respeito dos animais que deveriam ser mortos. No capítulo 16 de Levítico, você vai ter o ritual do dia da expiação. Os animais eram classificados por pecados. Agora havia a oferta do príncipe, havia a oferta do pecado por ignorância. Então, há vários tipos de ofertas. E na Bíblia, em Levítico, você vai encontrar boa parte delas. Então, Êxodo, Levítico, depois nos outros livros, ainda no início da Bíblia, você vai ter ali todos os animais especificados pela lei. Mas havia uma distinção também para os príncipes, uma oferta especial que eles ofereciam. Agora, variava muito da situação financeira da família. E tanto é que quando Cristo foi ser apresentado, por exemplo, para o José e Maria, o que eles levaram para a oferta? Levaram apenas uma rola, porque eram pobres. Era o que eles tinham para oferecer. Pastor, ainda tenho uma dúvida agora sobre esse primeiro julgamento que você está falando aqui. Você está falando sobre o santuário celestial? Celestial. E por que tem que ser o celestial? Porque passados 2.300 anos de Daniel, nós já chegamos agora em pleno século XIX. E é no século XIX, em 1844, que começa esse juízo. Esse foi a grande decepção que teve naquele tempo, que se esperava que Jesus voltasse aqui e ele teria voltado para o santuário. Exatamente. Guilherme Miller, que era um fazendeiro, membro da Igreja Batista, foi o primeiro a estudar essas profecias e concluir que Jesus voltaria em 1843 ou 44. Depois, Samuel Snow, um outro homem, amigo de Miller, adepto também do millerismo, marcou para o dia 22 de outubro. Então, eles esperavam que no final desta profecia, de Daniel 8,14, Jesus voltasse. Só que não era a volta de Cristo. Era o quê? O início do juízo no céu. Por isso houve a grande decepção millerita. Pastor, vou trazer aqui um fato, porque não foi só uma vez que eu ouvi de que esse dia que foi espalhado, inclusive Miller foi dar entrevista em vários locais, todo mundo queria saber quando era, porque era marcado como se fosse o final do tempo. Que achavam que era a volta de Cristo, isso, né? O fim do mundo. Então, estava tudo marcado, deu-se entrevista, criou-se aquela expectativa muito grande, e esse dia ficou chamado como dia do desapontamento. E muita gente acha que isso aí foi uma história de cobertura que foi criado por essa situação aí, para não debandar aquele pessoal que estava dependendo de uma igreja, que estava em torno de uma igreja. Era uma justificativa e que para as pessoas não irem embora desse dia do desapontamento. O senhor pode fazer algum comentário sobre isso aí? Claro. Porque há uma dúvida muito grande de que esse dia foi uma história inventada, criada, e qual é a evidência real do santuário celestial? Por que é que eles criariam essa história? Em torno de proteção de qual igreja? Qual igreja eles queriam proteger? Miller era batista. A família de Ellen Armon, que depois viria a ser White, que nós entendemos ser uma profetisa moderna, era metodista.
O esposo dela era da conexão cristã. Então, na realidade, os mileritas eram pessoas oriundas de dezenas de igrejas. Eles tinham que proteger que igreja? Eles não tinham que proteger igreja nenhuma. Agora, qual é a prova de que essa profecia aponta para um juízo no santuário celestial? Porque a Bíblia fala do juízo, a Bíblia apresenta em Daniel 7 a cena do juízo começando, a Bíblia fala que a norma do juízo será a lei de Deus. Então, esse juízo tem que começar em algum momento. E é Daniel 8,14 que vai dizer quando é que o santuário vai ser purificado. Se em 1844 nós não temos mais um santuário terrestre, que deixou de existir desde o ano 70, é lógico que só pode ser um santuário celestial. E quando você vai para o livro de Hebreus, você percebe claramente que o juízo ali envolve o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Eu gostaria ainda de completar, não por insistência em qualquer história, mas a fim de esclarecer e sedimentar uma consciência real na cabeça e no coração das pessoas, não só nossa aqui, como as pessoas que estão ouvindo esse programa agora. Claro. Existe alguma outra igreja ou qualquer outra organização religiosa que aceita como verdadeira esse santuário celestial? Claro. Dezenas de igrejas acreditam na existência de um santuário celestial. Essa não é uma visão adventista. Pode citar algumas igrejas, algumas denominações, alguma coisa, para a gente poder ter uma ideia? Claro. Você pode pegar, por exemplo, o pessoal que vem da linha da Igreja Batista, por exemplo. Eles entendem a existência de um santuário. Eles só não acreditam que ele haja sido purificado ou passou por esse processo na data nossa, que a gente ensina, mas existe isso no céu. Bom, eu não preciso ir muito longe. Se você abrir a sua Bíblia e der uma olhadinha no que a Bíblia ensina, olha para o livro de Hebreus, por exemplo. Olha o que vai dizer o autor do livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito para mostrar justamente a passagem de Cristo da terra para o santuário celestial. E aqui, no capítulo 8, é dito assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Há alguma dúvida de que existe um santuário no céu? Então a Bíblia é enfática e nós temos N textos para provar a existência de um santuário no céu. E por que existe esse santuário lá? Porque lá em Êxodo 25:40, Deus diz assim para Moisés: Moisés, você vai construir um santuário aqui na terra. Agora você faça de acordo com o modelo que eu te mostrei no Monte Sinai. Que modelo viu Moisés no Monte Sinai? O próprio santuário celestial. Ele viu o santuário no céu, do qual da terra era uma cópia. E tudo no santuário terrestre apontava para Jesus. Então o animal que ali morria apontava para o Calvário. O sacerdote que ali trabalhava apontava para o ministério sacerdotal de Cristo. O sumo sacerdote que ali trabalhava apontava para o ministério sumo sacerdotal de Cristo. Então Cristo no Calvário ele foi oferta. E depois ele foi para os céus, começar agora o quê? Um ministério intercessório. E como ministro do santuário lá, como ministro intercessor, ele cumpre o papel do sacerdote, a quem o pecador buscava quando cometia o pecado. Aí vem João e diz: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, quando Cristo ascende aos céus, ele começa uma função sacerdotal. Ele é advogado, ele é mediador. Chegamos a 1844. Jesus torna-se sumo sacerdote, porque agora é a hora de começar o juízo. E assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava em cena para fazer juízo, Cristo entrou agora como nosso sumo sacerdote para começar o juízo celestial. E quando o sacerdote, o sumo sacerdote na terra, terminava todo o cerimonial no dia 10 do 7º mês, ele saía e abençoava o povo.
Cristo, quando terminar o seu juízo no céu, ele sai do santuário e vem para buscar o seu povo. E é por isso que você tem lá então em Apocalipse capítulo 15, que quando Jesus deixar o santuário, o templo vai se encher de fumaça. E ninguém pode entrar mais no santuário enquanto não se cumprirem as 7 pragas. Então, tudo o que estava escrito aqui no santuário terrestre, ele acontece no céu. É um tipo, é uma sombra da ministração de Cristo no santuário celestial. Renato? Pastor, uma última pergunta. A gente já vimos que o advogado da gente ele é justo e fiel. Então, como o tema também é juízo, eu queria perguntar o seguinte. O cidadão, ele pratica atos terríveis e ele vai ali, ele tem dinheiro, às vezes um dinheiro muito sujo, e ele paga o advogado para defender ele. E o advogado vai defender ele perante o juiz de estrupos, de vários latrocínios, muitas coisas erradas. Essa pessoa que faz a prática de defender esse tipo de gente, Deus perdoa também ele por estar defendendo aquela pessoa? Isso é um ato correto em ser feito? Se ele se arrepender, Deus perdoa. Agora, nós não podemos coadunar com o erro, com a injustiça, com a mentira. Mas há perdão para qualquer pecado. Só não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo, como nós vimos aqui numa lição passada. Então, o advogado ele pode exercer sua profissão sem ter a consciência pesada, né? Eu não disse isso. Em estar defendendo... Eu disse que nós não podemos coadunar com o erro, com a mentira. Nós não podemos apoiar isso. Certo? Voltando ao tema aqui então, nós entendemos que a primeira fase do juízo, ela então vai definir quem é que aceitou a Cristo e permaneceu em Cristo. Esses serão salvos. Quando ela começou, 22 de outubro de 1844. Quando ela termina, quando Jesus deixar o santuário. Então, Deus agora vem buscar os que estão salvos. Quem não aceitou a Cristo, ele não é julgado agora. Ele já está condenado. Mas, na segunda fase, que chamamos de juízo comprobatório, o caso dele será verificado para saber o quê? O motivo da perdição. Então, nós vamos agora para Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e céus, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Vi ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora é um julgamento dos mortos. Nós estamos em Apocalipse 20, depois que Cristo voltou e aprisionou Satanás. Começou o milênio, começou o juízo dos mortos. Quem são os mortos? Todos os ímpios. E que juízo é esse? A gente chama de juízo comprobatório, ou juízo de comprovação. Agora, no universo, vai ficar claro por que José, por que a Maria se perderam. Por quê? Os livros serão abertos. E então nós veremos que o céu fez todo o esforço, deu toda a oportunidade, deu todas as chances, mas a pessoa não quis. Por isso ela se perdeu. Aí vem uma pergunta que foi formulada há tempos atrás. Como que vai ser o céu se lá não estiverem pessoas que eu amo? É esse juízo que vai resolver esse problema. A pessoa que eu amo não está aqui. Por que não está? Então nós vamos saber nesse juízo por que ela não está. Ela não quis estar. Tudo que Deus fez, tudo que o céu fez, ela não quis. Então, quando nós entendemos de que Deus foi justo em não levá-la para os céus, nós ficaremos satisfeitos com a justiça divina. Sim, amiga? Complementar, mas o senhor terminou aí, né? Falando assim, da bondade e do amor de Deus e do cuidado dele conosco, desde o nascer de uma cenoura, né? Que eu acho um milagre, né? Sair da terra ali, até isso aí tudo. É muito perfeito, né? Para que a gente veja a justiça de Deus em tudo. Por que fulano está aqui? Ó, por isso, isso e isso. Muito perfeito. E finalmente vamos saber por que não está e vamos entender que Deus foi justo. E então chegamos à última fase do juízo.
executiva. Agora é a sentença sendo aplicada. Esse texto nós lemos semana passada. O que vai acontecer? Os ímpios ressuscitarão, o diabo vai reuni-los, vai tentar atacar a cidade santa, e o verso 9 diz que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Essa é a terceira fase do juízo, é a destruição dos ímpios. Então, recapitulando, primeira fase, é julgado agora todo aquele que um dia aceitou a Cristo. E nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Por quê? Porque eu posso aceitar a Cristo, mas em algum momento deixá-lo. Então eu estou perdido. Eu estou salvo enquanto eu estou em Cristo, porque Ele é a salvação. Então agora são julgados que aceitaram a Cristo. E quem nunca aceitou, já está condenado. É na segunda fase. Aí vamos saber por que ele se perdeu. Terceira fase, aplicação da sentença. Agora vem a destruição daqueles que rejeitaram a Cristo. E então a palavra de Deus nos ensina que esse juízo, ele acontecerá para Deus levar para os céus que querem e não levar aqueles que não querem. Então, meus amigos, Pedro faz para mim e para você um apelo muito forte. Ele diz assim no versículo 12 e 13, que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A terra sendo destruída na volta de Jesus, a obra humana sobre ela. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você tem que ter medo do juízo? Não. Nós devemos ter confiança. Por quê? Porque o nosso advogado nunca perdeu uma causa. E o nosso advogado, que é Cristo, é filho do juiz. Então, se Cristo é o teu advogado, você não tem nada a temer. Nós não precisamos temer o juízo. Pelo contrário, devemos orar para que ele aconteça logo. Por quê? Porque quando ele acontecer, nós vamos então ser absolvidos com base não nas nossas boas obras, mas com base na justiça de Cristo. Nós poderemos ser absolvidos porque Ele é santo, não porque nós somos. Por isso eu e você hoje temos a chance de buscarmos a Cristo como nosso advogado. E se nós não fizermos isso agora, um dia nós vamos encarar o juiz. Mas sem esse advogado que é Cristo, ninguém será salvo. Por isso pense nisso, enquanto nós vamos ouvir agora mais uma música. Silêncio invade o céu, o universo ali contempla o cenário de uma cruz. Os anjos mal conseguem crer que o próprio Deus fez-se homem pra morrer. E se humilhou como um de nós, sua glória recusou, se esvaziou, calado ali, como um servo inocente, ele se entregou. Sua morte é minha vida, por seu sangue tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou.
és o único Deus, meu Salvador. Na cruz que estava ali, o Cordeiro sem pecados me substituiu. E sobre si a culpa e o mal do mundo que o recusou, Ele perdoou. Seu amor foi maior e sem limites, me comprou com sua vitória, Ele me salvou. Sua morte é minha vida, por seu sangue tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Minha vida eu te entrego, e em suas mãos eu sei que estou segura pra seguir. Todo mal já venceu, não mais condenação. Vida eterna eu encontro nesta cruz. Sua morte é minha vida. Sua morte é minha vida, por seu sangue eu tenho libertação. Jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Obrigado, Paula. De fato, jamais saberemos o preço que foi pago por Jesus na cruz para que nós tivéssemos acesso ao perdão. Mas é maravilhoso ver como na Bíblia o plano da salvação é descrito desde o Éden. Depois do estabelecimento do santuário, até que Jesus veio para cumprir cada tipo da profecia. E um dos tipos que ele tem que cumprir é o seu papel sumo sacerdotal. Quando Jesus começa a realizar juízo, e esse juízo precede a sua vinda. Segundo a profecia que estudamos hoje, Daniel 8,14, desde 1844, nós estamos vivendo esse juízo. Isso quer dizer que há 174 anos, Jesus está no santuário celestial, trabalhando por todos nós. Há 174 anos. Isso quer dizer que hoje, nesse exato momento que você está me assistindo, Cristo está no céu, trabalhando por você. A pergunta que eu faço é: você vai aceitar esse ministério ao seu favor? Você vai rogar que ele seja o teu advogado nesse juízo que você tem que enfrentar? Se sim, será a escolha mais importante da sua vida. Se não, nós estaremos descobertos no juízo e certamente seremos condenados. Por isso eu queria orar para que todos nós, em tempo de graça, em tempo de oportunidade, lancemos mão desse advogado e entreguemos o nosso caso a ele. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de salvação que o Senhor nos dá hoje. Queremos abrir-te o nosso coração e suplicar que tu sejas o nosso advogado.
para que quando o nosso nome for apresentado no juízo, nós sejamos absolvidos, não por nossas obras, mas pela Tua boa obra, não por nossa justiça, mas pela Tua justiça que é eterna, e assim sejamos salvos. Cuida, Pai, de todos nós e nos prepara para a Tua breve volta. Oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente se encontra para mais um estudo. Até lá.